Boa noite. O ambiente entre Portugal e Angola não podia ser melhor. A visita do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa está a ser classificada de positiva pela classe política angolana. Euronews Noite, vejamos os destaques que marcam a atualidade. Marcelo Rebelo de Sousa inicia a visita de Estado a Angola e deixa elogios ao processo político com Luanda. Quem e qual o motivo para o envio de pacotes armadilhados em Londres? Polícia britânica e autoridades irlandesas investigam. Centenas de migrantes são retirados de um acampamento no sul de Itália. Matteo Salvini diz que se passou das palavras aos atos. Coreia do Norte recupera parte de uma base de lançamento de mísseis. O desmantelamento tinha começado depois da primeira cimeira entre Trump e Kim Jong-un. Da euforia do Carnaval à violência é apenas um passo e aconteceu no Rio de Janeiro. É o segundo dia de Marcelo Rebelo de Sousa em Angola, primeiro de visita oficial do presidente português. O chefe de Estado admitiu que a dívida angolana às empresas portuguesas está quase paga. Marcelo Rebelo de Sousa fez elogios às políticas que Lisboa e Luanda adotaram. 3 meses depois de ter recebido em Portugal João Lourenço, o presidente português é recebido em Angola pelo homólogo e também cara do novo ciclo político da ex-colónia portuguesa. O tema discutido nos últimos dias foi praticamente a dívida angolana a empresas portuguesas. Depois de todas as formalidades da visita, o presidente português voltou a falar do assunto com elogios às políticas dos países irmãos. Desse universo de dívida certificada, cerca de 2/3 está a ser paga através das várias formas que o presidente João Lourenço aqui disse que são negociadas especificamente com cada uma das contrapartes. E isto, para quem tem experiência em matéria de política económica e de economia internacional, é raríssimo. Boas relações com Angola, boas relações com Portugal, frases que estão na ponta da língua dos dois chefes de Estado. A comitiva portuguesa não faz paragem só em Luanda, segue para as províncias de Benguela e Huila, até sábado, dia em que termina oficialmente a visita de Estado, dia também em que o presidente português cumpre 3 anos de mandato. As autoridades britânicas estão no encalço do autor ou autores dos pacotes armadilhados encontrados em 2 aeroportos e uma estação dos caminhos de ferro de Londres. A unidade de contra-terrorismo da Polícia Britânica continua a investigar os motivos que poderão estar na origem do envio de pacotes com explosivos para 2 aeroportos e para a estação de caminhos de ferro de Waterloo, em Londres. Não há registro de feridos, apesar de um dos dispositivos ter irrompido em chamas ao ser aberto no aeroporto de Heathrow. A polícia irlandesa acompanha as investigações, até porque pelo menos 2 dos pacotes suspeitos tinham selos provenientes da Irlanda. O endereço do remetente mencionava, alegadamente, a cidade de Dublin. A polícia não descarta nenhuma possibilidade, não está excluída a hipótese de os dispositivos terem sido usados para causar mal-estar e gerar debate. Vimos um indivíduo solitário há alguns anos atrás a usar bombas de pregos em Londres, por isso poderia ser apenas uma pessoa ou um pequeno grupo, mas os alvos propriamente ditos, como referido, 2 aeroportos e uma estação de caminhos de ferro, não tendem a estar relacionados coletivamente, mas a Polícia Metropolitana de Londres já disse que estão a tratar o caso como uma série. Os pacotes eram muito semelhantes e têm dados escritos à mão. Existem boas pistas de investigação para começar. Neste momento, o Reino Unido encontra-se no 2º nível mais alto de alerta de ameaça terrorista. A par do republicanismo irlandês, consideram-se outros motivos potenciais, como a intervenção de alguém com opiniões acerca do Brexit ou de uma pessoa com problemas mentais. A maior preocupação, para já, é que não apareçam mais pacotes como os encontrados no aeroporto de Heathrow City e na estação de comboios de Waterloo.
Em Itália, cerca de 900 migrantes foram retirados de um acampamento no sul do país. O ministro do Interior, Matteo Salvini, diz que se passaram das palavras aos atos com a destruição de várias barracas, mas não precisou onde será feito o realojamento. Num abrir e fechar de olhos, as escavadoras demoliram partes de um acampamento em San Ferdinando, na região italiana da Calábria. Há anos que alberga em condições precárias centenas de migrantes. Ao início da manhã desta quarta-feira, várias máquinas entraram em ação para tentar mudar uma vez mais a história do lugar. O ministro italiano do Interior anunciou o desmantelamento depois de várias queixas por causa de condições de trabalho, bem como de mortes por incêndios e de ataques racistas. Prometeu o realojamento, mas, ao que tudo indica, cerca de 900 migrantes que aqui sobreviviam à custa da exploração agrícola e que terão concordado em ser transferidos, desconhecem para onde vão. Desconhece-se também o destino final dos que recusaram sair, alegando que a decisão os impediria de voltar a trabalhar nos campos. Os que ficaram são cerca de 300, como vimos desde esta manhã. Alguns partiram ontem, um outro grupo partiu esta noite. A autarquia de Reggio Calabria assegurou tomar todas as medidas para impedir a reconstrução do acampamento. Em alguns anos, chegou a acolher 5.000 pessoas. Mais de 5.000 estrangeiros que foram à Rússia em 2018 para assistir aos Jogos do Mundial de Futebol continuam ilegalmente no país. São números avançados pelo Ministério do Interior russo, que pretende, até ao final do mês, deportar todos os imigrantes ilegais. Conseguir um cartão de fã para o Campeonato do Mundo de Futebol. Continuar na Rússia, pedir asilo ou tentar entrar num país da Europa. Foi o plano de milhares de africanos que assistiram à competição nos estádios em 2018. Mas, passados 7 meses do fim do campeonato, a maioria destes migrantes vive em situação precária e com as expectativas frustradas. Não estou a trabalhar e a situação não é fácil. Estamos aqui, como pode ver, no lugar onde dormimos estão 8 ou 9 pessoas. Isto é muito difícil. Às vezes, para conseguir comida é um problema. Dependo das boas pessoas que me ajudam. O cartão de fã do Mundial permitiu contornar a exigência de um visto. Mas agora o governo russo quer deportar até ao final de março todos os imigrantes ilegais. A maioria dos migrantes tornou-se vítima de fraude. Há muitos nigerianos com estatuto de ilegal na Rússia e nas ruas, e há também um elemento criminoso, organizações de bordéis e escravidão sexual. A maioria dos adeptos estrangeiros que assistiu ao Mundial voltou a casa, mas milhares continuam no país. Segundo dados do Ministério do Interior de Moscovo, em 31 de dezembro, mais de 12.000 adeptos continuavam ilegalmente na Rússia. Informações sugerem que a Coreia do Norte está a recuperar uma base de lançamento de mísseis, a qual havia sido desmantelada no ano passado. As obras terão sido iniciadas antes da cimeira de Hanoi entre Donald Trump e Kim Jong-un, que terminou na semana passada num impasse. A Coreia do Norte recuperou parte de uma base de lançamento de mísseis. Os trabalhos de desmantelamento da base haviam começado após a primeira cimeira entre o líder norte-coreano e o presidente norte-americano Donald Trump no ano passado. As informações foram avançadas esta quarta-feira pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, assim como 2 centros de estudos norte-americanos. Os trabalhos de reconstrução já estariam em curso na semana passada, durante a cimeira em Hanoi, entre os 2 líderes, cimeira a qual terminou no impasse. O fracasso da cimeira foi atribuído a diferenças substanciais entre os 2 países. Em causa estão os limites do programa nuclear norte-coreano, assim como o alívio das sanções norte-americanas sobre a Coreia do Norte. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch acusou as autoridades regionais do Iraque e do Kurdistão de torturarem centenas de crianças e jovens a fim de os obrigar a revelar a afiliação ao grupo terrorista
Estado Islâmico. Os governos regionais do Iraque e do Kurdistão acusaram de terrorismo centenas de crianças e jovens. Segundo um relatório publicado esta quarta-feira pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, a maior parte das acusações são forçadas ou foram obtidas sob coação. Eis o testemunho de um prisioneiro de 18 anos, acusado de pertencer ao grupo terrorista Estado Islâmico. Eles taparam-me os olhos, algemaram-me e torturaram-me com canos de plástico. Disseram, confessa que estavas com o Estado Islâmico. Eu disse-lhes que não estava. Forçaram-me a confessar. Queimaram-me com pontas de cigarro. Torturaram-nos. Este prisioneiro de 17 anos de idade afirma que esteve preso durante 1 ano e 4 meses. Ele diz que já não vê família há 2 anos e 4 meses e pensa neles todos os dias. A Human Rights Watch aponta o dedo ao sistema judicial iraquiano, que acusa de não estar preparado para lidar com este tipo de problema. O que, na minha opinião, é muito claro é que o sistema de justiça iraquiano é incapaz de investigar e processar estas ofensas. Este sistema judicial não oferece o direito a um julgamento imparcial, não dá o direito de participação às vítimas destes graves abusos cometidos pelo Estado Islâmico. A Human Rights Watch estima que no final de 2018 cerca de 1.500 crianças e jovens se encontravam detidos e acusados de alegada afiliação ao Estado Islâmico. Mais notícias para os gigantes da internet. O governo francês vai passar das palavras aos atos e apresentou esta quarta-feira um plano para combater a evasão fiscal no setor. Para já, o imposto será temporário até que seja obtido um acordo a nível europeu. A República da Irlanda é um dos 3 países que se opõem. O governo francês revelou detalhes de um plano com vista a combater a evasão fiscal por parte dos gigantes da internet. O objetivo é fazer com que as empresas passem a declarar os lucros nos países onde são obtidos, em vez de os declararem em paraísos fiscais europeus, como é o caso da Irlanda ou do Luxemburgo. O plano francês será aplicado temporariamente até que outros países cheguem a acordo com vista à imposição de uma taxa comum. O imposto em França será na ordem dos 3%. Ninguém pode aceitar que as maiores empresas digitais do mundo paguem menos 14% de impostos em comparação com outras empresas na Europa, ou mesmo o resto do mundo. Aqueles que dizem que isto vai separar a França do resto do mundo, deixem-me recordar que 23 dos 27 Estados-membros da União Europeia são a favor deste imposto. 6 países europeus vão agora aplicá-lo, a Austrália e a Índia já estão a aplicar a tributação digital. Em Portugal, prevê-se que o tema seja debatido no Parlamento até ao final do mês. A iniciativa partiu do Bloco de Esquerda. No mês passado, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, afirmou no Parlamento Europeu que dos 28 membros da União Europeia, apenas 3 se opunham à introdução de tributação digital. A República da Irlanda foi um dos países que se opôs a esta legislação. A economia mundial vai crescer menos este ano e no próximo, segundo a OCDE. O abrandamento na economia chinesa vai arrastar o resto do mundo. O Brexit também tem algumas culpas. As guerras comerciais e o clima de incerteza causado pelo Brexit vão pesar na economia mundial, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que voltou a cortar as previsões de crescimento para este ano e para o próximo, um dia depois da China, segunda maior economia mundial, ter anunciado um abrandamento. Para a OCDE, é na Europa que esta travagem está a ter mais impacto. O crescimento económico está a abrandar e na Europa está a abrandar muito mais que o previsto e há vários riscos. Há menos crescimento na China, há tensões comerciais contínuas, há o Brexit e há os mercados financeiros. Mas nem tudo é mau. O único dado que a OCDE apresenta como certo é o impacto do abrandamento económico chinês na redução do crescimento previsto a nível global. Como sabem, a China tem sido o maior contribuinte para o crescimento global nos últimos 20 anos. Por isso, qualquer abalo importante vai afetar o resto do mundo.
que é como quem diz, quando a China espirra, a economia mundial constipa-se. A Europa continua a prosperar, mas a um ritmo mais baixo. Na Alemanha, por exemplo, a previsão de crescimento do PIB deste ano foi cortada para metade. A liberdade enquanto aguarda julgamento custou-lhe 8 milhões de euros. Foi quanto Carlos Ghosn, antigo patrão da Nissan, pagou de caução em Tóquio. Carlos Ghosn já saiu da prisão. O ex-presidente do grupo Renault, Nissan e Mitsubishi Motors pagou uma fiança de cerca de 8 milhões de euros para aguardar em liberdade pelo julgamento num tribunal nipónico. O executivo brasileiro estava detido numa prisão de Tóquio desde 19 de novembro, sob a acusação de falsificação de relatórios financeiros e quebra de confiança. Ghosn terá ocultado alegadas compensações milionárias acordadas com a Nissan e supostamente usado fundos da empresa para cobrir perdas financeiras pessoais. Tempo agora para um intervalo. Regressamos dentro de instantes. Euronews Noite. Aproximar a União Europeia dos cidadãos e combater as alterações climáticas são estes os dois principais pilares do manifesto do Partido Verde Europeu, que esta quarta-feira lançou a campanha para as eleições europeias de maio. O Partido dos Verdes no Parlamento Europeu lançou esta quarta-feira a campanha com vista às eleições europeias previstas para o final de maio. Enfrentar desafios globais, como as mudanças climáticas, é uma prioridade, mas também aproximar a União Europeia dos cidadãos. A principal candidata, Ska Keller, falou em exclusiva à Euronews. Precisamos renovar as promessas feitas à Europa, precisamos de tornar a Europa mais atrativa para todos aqueles que vivem nas suas vidas na União Europeia. Não basta ter uma União Europeia que permita apenas a livre circulação de capitais, mas precisamos de criar a União Europeia dos cidadãos e assegurar os seus direitos e liberdades. Precisamos assegurar que a União Europeia pode enfrentar os desafios atuais e as mudanças climáticas fazem parte disso, claro. As recentes manifestações do clima sugerem que a popularidade do partido está a crescer. O problema, contudo, é que a maioria dos participantes não podem ainda votar. Mesmo assim, os verdes contam capitalizar sobre a onda de descontentamento para ganharem terreno nas eleições que terão lugar entre 23 e 26 de maio. As novas construções na cidade de Atenas estão a ameaçar a vista para a Acrópole. Os especialistas dizem que este é um problema de há muito tempo. Apesar disso, as fachadas recentes começam agora a alertar quem vive do turismo. A Acrópole é uma das imagens de marca de Atenas. Quem vive na capital grega quer preservar ao máximo o monumento, responsável por grande parte do turismo que entra na cidade. Mas a tarefa não tem sido fácil, principalmente com a construção de grandes edifícios que bloqueiam a vista para a menina de ouro da cidade. Tsadonis Tsautsis, agente imobiliário da capital, diz que este é um problema de muito tempo. Isto não é algo de novo na vista da Acrópole. Como se pode ver, há casas mais antigas que têm a mesma altura. Mas este acaba por ser um grande problema porque alguém com vista para a Acrópole passa a ter um hotel a bloquear. É o caso da Alessandra, que arrenda uma casa a turistas com vista para a Acrópole, vista que está a desaparecer aos poucos. Eu moro num bairro muito turístico e agora estamos a esconder o ponto mais bonito de Atenas. A vista é fantástica, mas ultimamente tem sido bloqueada. A rocha sagrada da Acrópole é património mundial. É também a principal razão do desenvolvimento económico, do arrendamento de curto prazo e da atividade imobiliária na área. A construção em altura é prejudicial e baixa o valor das casas que têm vista para o monumento. E no Brasil, a festa e a alegria podem facilmente degenerar em violência. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, na terça-feira à noite.
Os festejos do Carnaval terminaram mais cedo para muitas pessoas que se juntaram ao desfile do bloco da cantora Ludmilla no Rio de Janeiro esta terça-feira. Mais de 200 foliões, alguns deles pisoteados, foram recebidos em unidades de saúde da cidade na sequência de confrontos. De acordo com testemunhas, uma tentativa de furto precipitou os acontecimentos. A polícia interveio e usou bombas de gás lacrimogéneo e gás-pimenta. Os confrontos levaram ao encerramento antecipado do bloco Fervo da Luz, que juntou mais de 1 milhão de pessoas. Um folião foi preso. Se tem medo de monstros e demónios, o melhor é não ver A Mata Negra. O filme é um dos mais recentes exemplos do terror brasileiro e venceu recentemente o prémio de melhor argumento no Festival Fantasporto, em Portugal. Os mitos, as crenças, os monstros e os demónios do Brasil profundo estão neste filme, A Mata Negra, o mais recente de Rodrigo Aragão. Uma adoradora do coisa ruim, irmãos! O filme foi agora lançado em várias plataformas de vídeo on demand no Brasil, depois da passagem por vários festivais, incluindo o Fantasporto em Portugal. A Mata Negra é um filme de terror e fantasia sobre o lendário livro de São Cipriano. Então é um filme que se passa todo dentro de uma floresta tropical, assustadora, onde uma menina encontra esse livro e tenta usar ele em busca do amor da sua vida, mas por ser um livro maldito, tudo dá errado. Me dê o que eu quero e volte para o mundo de onde veio! No Fantas, Rodrigo Aragão foi galardoado com o prémio de melhor argumento na secção de cinema fantástico. O heroísmo também pode ser no feminino e a prova é o filme Capitão Marvel, o primeiro do universo partilhado Marvel em que uma super-heroína está em primeiro plano. 6 jatos F-16 em formação sob os céus de Hollywood. Tudo para assinalar o lançamento mundial de Capitão Marvel, o mais recente filme do universo Marvel e também o primeiro em que o super-herói é uma mulher. Brie Larson desempenha o papel principal e Samuel Jackson também participa nesta produção milionária. É um filme de ação e espetáculo com excelentes efeitos visuais. Acho que conseguimos fazer deste filme uma viagem emocional para a personagem principal, Carol Danvers, e o público acompanha do princípio ao fim. A ação transporta-nos para 1995. Carol Danvers, a antiga piloto da Força Aérea Norte-Americana, junta-se ao grupo de super-heróis mais poderoso da galáxia, quando a Terra é apanhada no centro de um conflito interplanetário. I'm gonna end it. E é tudo por hoje. Obrigado por nos acompanhar. Continue connosco.